Fogo. Fogo. Quando a pessoa fala fogo, algo já estremece dentro da gente. Por quê? Porque nós conhecemos o fogo, né? Já tivemos uma experiência com o quê? Com o fogo, não é verdade? Então, em nossas vidas não pode o quê? Não pode faltar esse fogo. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 2. O primeiro exemplo, número 1, Êxodo 3, 2. Mas está mostrando para a gente no... Glória a Deus. Diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Diga glória a Deus. A partir do momento em que o Moisés, ele teve essa experiência, quando Deus falou com Moisés através dessa sarça ardente, não só a vida de Moisés, mas a vida de uma grande multidão de 600 mil pessoas tiveram a vida mudada. Essa experiência fez com que Moisés mudasse a situação dele. Mas enquanto Moisés, irmão Elcio, estava lá ainda cuidando dos rebanhos, estava lá, Jefferson, cuidando do rebanho, e ainda não tinha essa experiência com o Senhor. Diga experiência. Diga de novo, experiência. Muda comportamento. Então, a experiência que Moisés teve lá naquele monte mudou a vida não só dele, mas da grande multidão. Você entendeu a importância, a obrigação de nós termos fogo? Imagina que grande responsabilidade estava sobre o Moisés. Enquanto ele não tinha, não passou por aquela experiência, ele estava o quê? Brincando de quê? De pastorzinho. Brincando de tocar o quê? Ovelhinha. Tocando ovelha. Nós já lemos a história, nós conhecemos a história. Nós estamos em mais uma reunião de RCE. Todo mundo conhece a história. Se quem não leu, eu convido a você a começar a ter essa experiência, essa vontade de ler. É uma história tremenda, é verídica, e parece que quando conta essa história, parece que foi ontem que aconteceu. Então, isso mexe dentro de mim, quando eu vejo assim que Deus falou com Moisés, Deus falou com ele através de um fogo. Imagine que experiência tremenda, que experiência tremenda. E nós temos que ter essa experiência na nossa vida. Deus tem que falar conosco, tem falado, e às vezes nós não temos o quê? Às vezes percebido a voz do Senhor. Então, o Moisés, ele tem essa experiência, e quando eu leio essa história, dentro de mim, mexe, as minhas entranhas mexem, porque foi através de fogo, irmão, através de fogo, e isso tem que mexer com você, quando fala fogo, fogo de Deus, e aquela sarça não se consumia. Ele disse: Moisés, tira a sandália, tira a sandália. E é isso que tem que fazer na nossa vida. Nós devemos tirar o salto alto e entrar na intimidade com Deus, na humildade. É isso que Deus quer falar conosco. Então, na vida de Moisés foi assim. Quando Deus chamou Moisés, havia fogo. Quando Deus chamou Moisés, havia fogo. Que experiência tremenda.
que nós estamos tendo nas nossas vidas? O segundo exemplo, Primeira Reis 18:38. Havia fogo no altar de Elias. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Outra experiência tremenda. Quem já ouviu a história de Elias? Todo mundo ouviu a história de Elias. Conta os profetas de Baal. Primeiramente, o Elias, ele o quê? Ele consertou o altar. E Elias, ele orou. Todo homem que ora, todo homem que clama, o fogo desce. Todo homem que ora, clama, o fogo desce. E a nossa igreja, eu creio, eu acredito, que é um povo que ora, que é um povo que busca, é um povo que persevera. O fogo está descendo, o fogo da chama. E o Elias teve essa experiência. Ele nunca tinha teve essa experiência de fogo. Ele gostava tanto de fogo que ele foi o quê? Arrebatado num carro de... Vamos, gente. Foi arrebatado no quê? Numa carruagem de fogo. Numa carruagem de fogo. Então, ele preparou o altar. O Elias, ele preparou o quê? O altar. Ele prepara o altar, ele coloca água, ele cava um buraco e coloca água. E ele fala com o Senhor, o fogo desce, queima o holocausto, e ainda o quê? Até a água lambe. Por quê? Porque é através da oração. A oração, ela muda a situação. Quando nós começarmos a orar, quando nós começarmos a buscar ao Senhor, nós vamos ter uma experiência tremenda. Tremenda. Nós vamos ser o quê? Pessoas com vontade de fazer as coisas. Já imaginou aquela pessoa desanimada? Vamos fazer tal coisa? A pessoa fala, vamos. Que desânimo. Pessoa sem fogo. Uma pessoa sem ânimo. Não é ruim ao lado de uma pessoa assim? Então, o Elias, ele teve essa experiência. O Elias, ele clamou ao Senhor, o fogo desceu e consumiu o altar. Então, que todos nós, quando nós formos orar, fala, Senhor, consome este altar, consome, porque o nosso coração tem que ser um altar para Deus, tem que ser, o nosso coração tem que ser um altar para Deus, e que o fogo venha consumir, que o fogo venha queimar mesmo nossos corações, a vontade de servir, a vontade de fazer uma célula, a vontade de ganhar pessoas, a vontade de ajudar pessoas. Como é bom ajudar pessoas, como é gostoso ajudar pessoas, como é bom demais. Por quê? Porque nós temos o fogo do Espírito de Deus. Quando nós oramos, o fogo desce, amém? E o terceiro exemplo, havia fogo no batismo dos 120. Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Ao cumprir seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Próximo. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que lhe falassem. Glória a Deus. Então,
Também ali em Atos nós vemos ali também o fogo do Espírito. Permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, nós temos que permanecer na presença do Senhor. Nós temos que permanecer orando. Nós temos que permanecer o quê? Buscando. Nós temos que buscar. Se quer ter fogo, meu irmão, na vida, ora, busca. Não, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito. Ora, busca, permanece na palavra, leia. Se encha de Deus. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não ora, não lê Bíblia, não faz célula. De que forma vai ser cheio do Espírito Santo? Nós só aumentamos a nossa força, nós só resistimos todas as coisas quando o quê? Quando nós oramos, quando nós buscamos o conhecimento da palavra. E isso tem nos enriquecido. Tem nos enriquecido. Tem nos colocado de pé. Por quê? Porque nós lemos, nós jejuamos, estamos disponíveis para fazer célula. E é isso que tem acontecido na nossa vida. E na vida dos 120, começou 120, olha a multidão que está hoje. Olha a multidão, dos 120. O fogo foi passando. O fogo foi passando. O fogo foi passando. Então, em um culto, uma reunião, você não pode ficar de boca fechada. Tem que falar, glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque o fogo pode pular para essa pessoa que está ao teu lado. Que talvez você olhe para ela assim, ó. Está um jeito, passando um picolé tão gelado que está. É horrível. Então, na vida daqueles homens, desceu fogo, chegou até em nós. E do fogo que desceu em nós, pode chegar lá na tua casa. Pode chegar no seu amigo, na sua faculdade, no pessoal do teu trabalho, pode. Por quê? Porque você tem fogo, irmão. Você é cheio de Deus. Você é cheio de Deus. Você não consegue ficar conversando com uma pessoa tanto tempo sem falar de quê? De fogo de Deus. Não consegue. Você pode falar tantas coisas, mas a conversa termina sempre em quê? Em fogo de Deus. Tem que terminar assim nossa vida. Tem que terminar. No local do seu trabalho, você tem experiência todo dia. Lá eu tenho experiência todo dia. A experiência lá é todos os dias. E às vezes a experiência... Tem pessoas que nunca participam da reunião. Eu faço reunião quase todo dia. A gente ora todo dia, a gente lê Bíblia todo dia, lá onde eu trabalho. Aí a gente acaba de orar, a campainha toca, vamos trabalhar. Vem uma pessoa, irmão, fiquei com vergonha de ir lá, mas ora por mim. Sim, por que não? Então, nós temos que ter essa experiência, a vontade de cuidar de vida. Nós nascemos para cuidar de vida. Nós nascemos para levar pessoas a ter essa experiência de fogo que você tem. Essa experiência que você tem com Deus. Que experiência que você tem com Deus hoje? Qual que é a tua experiência? O que você pode passar para uma pessoa, a experiência que você tem? Então, nós temos que ter uma obrigação. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ter uma obrigação no teu fogo. Fogo é uma obrigação. É uma obrigação. Obrigação. Desejo de olhar para uma pessoa e falar, vou ganhar aquela menina para Jesus. Vou ganhar aquele jovem para Jesus. Você já sentiu isso? Certeza. Certeza. Você já disse assim, ó, eu vou falar de Deus para... Aquela pessoa vem, conversa com você e tal, até entra, você às vezes está até desapercebido, a pessoa entra numa conversa com você, até conta um pouco da vida dela para você, mas é o Espírito Santo dizendo para você assim, acorda, está pedindo ajuda. Aí você fala, nossa, é verdade. Você acaba o quê? Falando de Deus para aquela pessoa.
e aquela pessoa começa a conhecer a Deus, a vida dela é mudada, por causa da experiência do fogo que você tem. Já pensou, Moisés, quantas pessoas não mudaram a vida? Por quê? Porque ele foi cheio do fogo, ele teve uma experiência com fogo, experiência que mudou a vida de quantas pessoas? Quantas pessoas não estavam aprisionadas? Já imaginou? Número 4, havia fogo na pregação de Paulo. Gálatas, capítulo 1, 10. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Já imaginou? O Paulo, que experiência que teve o Paulo. Um homem tem que ser, gente, tem que ser, amados, cheio do fogo, tem que ser, para pregar aonde ele estava, tem que ser cheio do fogo. Hoje está tão fácil pregar, e às vezes nós nos acovardamos, às vezes nós não permitimos que a palavra de Deus saia da nossa vida, saia da nossa boca, para atingir pessoas, porque às vezes nós ficamos com vergonha da palavra. O que ele vai pensar de mim? Então, Paulo não estava nem aí. O importante para ele era ser servo de Deus. Não seria eu servo de Deus? Se eu falasse dos homens, o que se importaria? Eu não seria eu servo de Deus? Então, não importa o lugar que nós estejamos, não importa o lugar em que, não é todo lugar, né? Não importa com as pessoas que nós estamos andando, o importante é que você seja servo de Deus. Seja homem de Deus, servo de Deus. Fale desse amor. Contagie as pessoas com o fogo que tem dentro de você. Contagie. As pessoas têm que ser contagiadas. Tem que ser cheio do Espírito por causa de você. Por causa de você. A vida de pessoas tem que ser mudada. Porque o fogo de Deus, primeiramente, mudou a tua vida. Mudou a minha vida. Queimou tudo aquilo que não prestava e mudou a minha situação por inteiro. E hoje eu estou aqui, falando deste fogo, falando dessa experiência. Se fosse disponibilizar aqui o microfone, todo mundo ia contar uma experiência, já teve com Deus, todo mundo já teve essa experiência. Então, as pessoas que estão ao teu lado, as pessoas que andam com você, permita que elas tenham essa experiência. Faça uma célula, abra a tua casa. Se ainda você não conhece o que é o trabalho de célula, ao final dessa reunião, procure a mim mesmo, ou a minha esposa, a evangelista Lúcia, ou o pastor Júnior, que nós explicaremos para vocês. Mas não deixe, não permita que este fogo se apague da tua vida. Não permita que esta experiência vai-se embora da sua vida. Olha, um dia eu tive uma experiência, um dia foi assim. Não, meu irmão, ter fogo é uma obrigação. Todo homem de Deus tem que ser fogo, tem que ser fogo, tem que estar cheio do fogo de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se nesta noite, se você está aqui nesta noite, nunca teve uma experiência, se você entrou aqui nesta noite, nunca teve uma experiência com o fogo de Deus, Deus que esquadrinha os corações, Deus que conhece o teu coração,
Peça a Ele nesta noite. Fala: Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero que esse fogo me consome. Eu quero que o Senhor, meu Deus, queima tudo aquilo, meu Deus, que queime tudo aquilo que tem me impedido de eu sentir o fogo do Senhor. E nesta noite, Senhor, como ministro da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, como naquele dia de Pentecostes, Senhor, meu Deus, como naquele lugar, aonde que estavam ali 120 reunidos, 120 pessoas reunidas, Senhor, e clamaram ao Senhor, e o Senhor respondeu, o Senhor manifestou a Tua glória, o Senhor visitou aqueles homens, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que não seja diferente nesta noite. Talvez tem pessoas aqui, meu Deus, que há muito tempo não sente o Senhor, não sente o fogo do Espírito. Eu peço ao Senhor nesta noite, derrama do Teu Espírito sobre a igreja, derrama do Teu Espírito, meu Deus, sobre cada homem que está aqui, Senhor, que eles não possam voltar para casa vazio, que eles não possam voltar para casa sem o fogo, meu Pai, que eles não possam voltar, meu Deus, que eles não possam sair daqui da mesma maneira que entrou, mas que eles venham sair daqui cheio do Teu Santo Espírito, cheio da Tua graça, cheio do Teu poder. Oh Deus, eu peço ao Senhor nesta noite, derrama do Teu fogo, 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 fogo sobre a igreja, fogo sobre este homem, Senhor, no nome do Senhor Jesus.